Olá, meu nome é Júlio César Borghetti, sou professor da Faculdade Dom Alberto, do curso de Ciências Contábeis, com formação em Ciências Contábeis pela PUC, em Matemática pela URGS e mestrado em Ciências Contábeis pela Unicinos. Hoje nós vamos abordar algumas questões do exame de suficiência de contabilidade que foram utilizadas na última prova, na primeira edição, no caso, de 2016, e que se relacionam ao tema de contabilidade de custos. A primeira questão que nós vamos abordar, então, é a questão número 22 da prova, da primeira edição do exame de suficiência do curso de Ciências Contábeis do ano de 2016. Vejamos no slide, então. Uma indústria que fabrica 3 modelos de mesas apresentou em um determinado período saldos de gastos abaixo. Então, nós temos ali vários itens que nós temos que classificar teoricamente, e a questão nos pede o seguinte: com base nos saldos apresentados e considerando-se como objeto de custeio os produtos, o valor total dos custos indiretos é. Então, basicamente, qual é a ideia da questão? Observar item a item entre os saldos apresentados e classificar entre custo direto e custo indireto. E se for despesa, então basta desconsiderar, né? Então, nós vamos olhar no slide novamente. O primeiro item que aparece na figura é o aluguel do escritório comercial. O aluguel do escritório comercial, como nós sabemos lá da disciplina de contabilidade de custos, não é um custo. Tudo que se refere às atividades que não são produtivas não são consideradas ou classificadas como custo, são classificadas como despesa. Então, essa pode ser desconsiderada na questão. O segundo item que nós temos são as comissões sobre vendas. Comissões sobre vendas também é um item de resultado, mas é considerado como uma despesa, não é custo, não está relacionado à produção, e sim está relacionado à venda, também pode ser desconsiderado nesse caso. Depreciação de máquina utilizada na fabricação dos 3 modelos de mesa. Opa, aqui nós temos, em primeiro momento, algo que está relacionado à produção. Temos a depreciação das máquinas que são utilizadas na fabricação, e tudo que é utilizado na fabricação é custo. Agora nós temos que parar um momentinho e pensar, olha, é custo direto ou é custo indireto? Se estiver plenamente vinculado ou diretamente identificado com o produto, seria um custo direto, aquele que não precisa de nenhum tipo de rateio. Mas nesse caso, como é a depreciação de uma máquina que é utilizada na fabricação de produto, é necessário aplicar um rateio para saber quanto que é o custo unitário dessa depreciação. Então, como a questão nos pede os custos indiretos, esse seria o primeiro exemplo que nós temos aí de custo indireto. O primeiro exemplo que nós temos, então, é a depreciação. E a depreciação das máquinas utilizadas na produção soma 89.600. Muito bem. Seguindo na figura, nós temos ICMS sobre vendas. ICMS sobre vendas, como a gente viu nas aulas também, no caso, é um tributo sobre venda e não está relacionado ao custo de produção, não está relacionado à produção de mercadorias. Outro caso que nós temos é mão de obra direta. Mão de obra é custo, está relacionado à produção, está diretamente vinculado ao produto. Então, para a nossa questão aqui, onde nós estamos abordando somente os custos indiretos, nós não precisamos considerar, mas é custo, mas não é o que está sendo pedido na questão. O item seguinte é mão de obra indireta. Mão de obra indireta, sim, é um custo e é indireto, né? Então, vamos abreviar aqui, mão de obra indireta, cujo valor é 102.400. Muito bem. Seguindo na figura, nós temos material direto de embalagem utilizado na produção. O material direto, gente, é um custo. Como ele é utilizado na produção, ele é custo. Porém, como ele tem vinculação direta com a produção, ou seja, a cada unidade que eu produzo, eu utilizo uma certa quantidade de embalagem, ele nessa questão aqui, para nós, ele pode ser desconsiderado, porque nós estamos trabalhando com custo indireto. O item seguinte que nós temos é a matéria-prima consumida. A matéria-prima consumida também é um custo direto. Já o aluguel da fábrica, que é o penúltimo item, e inclusive é do setor de produção, é custo e é indireto, porque nós não sabemos quanto que nós gastamos de aluguel para produzir uma unidade do produto, ou seja, precisamos de um rateio para encontrar o custo unitário do aluguel da fábrica.
Então, o aluguel da fábrica ele entra também aqui. O aluguel da fábrica, cujo valor é 76.800. O último que nós temos aí é o salário dos vendedores. O salário dos vendedores é despesa, não está relacionado. Totalizando, então, gente, somando aqui, fazendo a soma aqui, nós chegamos no saldo final, que é 268,800. Que é a resposta B da questão 22. A segunda questão que nós vamos abordar é a questão número 23 da prova. Vejamos no slide. Uma sociedade industrial produz e comercializa dois produtos, produto A e produto B. Durante o mês de fevereiro, apresentou os seguintes saldos dos custos diretos: matéria-prima, material consumido e o total de custos diretos para o produto B e para o produto A, né? Então, totalizando R$ 32.000 de custo direto para o produto A e R$ 16.000 de custo direto para o produto B. Durante o mesmo mês, foram produzidas e acabadas 800 unidades do produto A e 200 unidades do produto B. No mesmo mês, houve os seguintes custos indiretos adicionais: depreciação do período e energia elétrica. A empresa adota o método de custeio por absorção e faz o rateio dos custos indiretos aos produtos com base na quantidade produzida e acabada de cada produto no mês. Com base nos dados apresentados, o custo unitário do produto A no mês de fevereiro é de... Muito bem, questão básica, né, gente, que nos solicita o conceito de absorção. O que entra no custo do produto quando nós trabalhamos com o custeio e absorção, gente? Custo direto e custo indireto, né? Então, se a gente quiser montar o custo do produto A, vamos montar aqui um esqueminha rápido, nós temos que somar tanto o custo direto, que nós já temos pronto ali, que no caso do produto A é R$ 32.000, produto A é R$ 32.000, e no caso do produto B, é R$ 16.000. Muito bem. O que nós temos ainda que somar ao custo do produto? Aqueles outros custos que nós temos de depreciação do período e energia elétrica. Depreciação. E energia elétrica. Energia elétrica a gente abrevia. Energia elétrica. Esses valores nós temos somente em termos totais. Nós não sabemos quanto de depreciação nós temos com o produto A, nem de energia elétrica que nós temos com o produto A. Nós só temos os valores totais, que são 4.800. Isso tudo está no exercício aí. 4.800 e 19.200. Muito bem. Só que lá pelas tantas, né, gente, no parágrafo final, o exercício nos traz o seguinte. Vejamos no slide aí. A empresa adota o método de custeio por absorção e faz o rateio dos custos indiretos aos produtos com base na quantidade produzida. Então, o rateio destes custos aqui de baixo, que são depreciação e energia elétrica, aos produtos, é feito com base nas quantidades que foram produzidas. E lá, pela metade do exercício, ele dizia que foram produzidas 800 unidades do produto A e 200 unidades do produto B. Temos aí produto A e produto B. Muito bem. Então, o nosso critério de rateio dessas despesas do total para os produtos aqui é com base na quantidade que foi produzida. Então, qual que seria o valor de depreciação que a gente teria por produto A? Nós pegaríamos as 800 unidades que foram produzidas no produto A, dividiríamos aqui pelo total de unidades, somando aqui 800 e 200 unidades dá 1.000 unidades, vezes o valor do custo que nós queremos ratear, que é 4.800. A partir desse resultado, que é 3.840, que é o valor da depreciação do produto A, 3.840.
840. O restante nós não precisamos nem calcular, né, gente? Basta colocar no produto B. Nós só temos 2 produtos, então é 960 o custo de depreciação do produto B. O mesmo nós vamos fazer para o custo de energia elétrica do produto A. Nós temos 800 unidades em relação ao total de 1.000 unidades, vezes o custo que nós queremos ratear, que é 19.200. Isso aqui basicamente é uma continha de regra de 3, né, gente? O resultado seria 15.360, que é o nosso custo de energia elétrica do produto A. O remanescente seria do produto B, que é 3.840, casualmente mesmo dado no anterior. Somando aí, gente, nós temos agora os custos de produção do produto A e do produto B. No caso aqui do produto A, seria 51.200. E no caso do produto B, 20.800. Fazendo essa conta aí, o custo total, somando aqui, custo total, 51.200 e 20.800. Porém, a questão nos pede o custo unitário do produto A. Para encontrar o custo unitário do produto A, basta dividir, então, 51.200, que é o custo total de produção do produto A, pela quantidade que foi produzida, que são 800 unidades. Né? Fazendo essa conta, nós chegamos em 64. Então, o custo unitário, dividindo pela quantidade, né, o custo unitário do produto A seria 64. Se vocês observarem lá nas alternativas, vocês vão encontrar a alternativa C, que é a alternativa correta da questão. Nós vamos trabalhar agora com a questão 24, também da última edição do exame de suficiência. Vejamos no slide. Em relação à apuração dos custos por produto, considerando-se uma determinada capacidade instalada, classifique os custos a seguir como fixos ou variáveis e em seguida assinale a opção correta. Alternativa 1. Custo com material de embalagem componente do produto. O custo com material de embalagem, pessoal, nós já vimos ao longo das aulas que ele é um custo de natureza variável, ou seja, se eu produzir uma unidade, eu gasto os custos relacionados à produção da embalagem daquela unidade. Se eu produzir 10 unidades, a embalagem acompanha esse volume de produção. Então, o custo de embalagem ele varia conforme a quantidade produzida, ou seja, é um custo variável. Na alternativa 2, na assertiva 2, o custo com depreciação das máquinas é apurado pelo método linear. Depreciação, como a gente sabe, né, pessoal, é um custo de produção também e está relacionado à capacidade instalada dentro da linha de produção. É um custo de natureza estrutural, que não varia conforme a quantidade produzida, ou seja, é um custo fixo. Né? Na alternativa 3, nós temos um custo com salários e encargos do supervisor de produção, a quem estão subordinadas as equipes responsáveis pela fabricação de 3 tipos de produto, todos produzidos no período. O salário do supervisor não varia conforme a quantidade produzida, ou seja, se a produção trabalhar num nível de produção 0, o salário vai continuar sendo o mesmo. Se eles trabalharem com 10.000 unidades, 20, 30, 50, 60.000 unidades, aquele salário do supervisor de produção ainda vai ser o mesmo. Então, esse custo é um custo de natureza fixa. Observando, então, as alternativas que nós temos ali, onde a primeira opção é variável e as duas seguintes são fixas, nós temos a alternativa C como a alternativa correta da questão. Nós vimos hoje, então, 3 exemplos básicos de questões que abordam contabilidade de custos na última prova do exame de suficiência, ou seja, na primeira edição de 2016. São exemplos bem básicos, como vocês podem notar, são exemplos mais simples do que os que caíram nas provas anteriores. Isso não quer dizer que o assunto perdeu relevância e que ele não vá surgir em outras edições de uma forma mais complexa. Mas permanece a sugestão de estudo. Contabilidade de custos é um tema relevante e fundamental no contexto empresarial. Bom estudo a todos!